Hoje nós vamos mergulhar a fundo em um dos assuntos mais esperados do momento, o que vai acontecer na quinta temporada de Invencível. E fala galera, seja muito bem-vindo ao canal QI Nerd. Os Viltrumitas remanescentes estão vivendo na Terra e o Mac ele volta para casa carregando esse grande segredo. Muita gente tá achando que a história aí vai ter uma desacelerada. E baseado nos quadrinhos, a quinta temporada provavelmente deve cobrir as edições aí 79 até por volta da 100. É realmente um arco muito denso com mais de 20 edições e vamos falar sobre a queda moral de Mark, o império de 700 anos do Robert, o vírus flagelo que agora está aperfeiçoado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E antes de falar dos arcos, vale relembrar onde a quarta temporada parou. Viltrum foi destruída, Thrag e os Viltrumitas sobreviventes, incluindo alguns nomes conhecidos como Anissa, Conquest e outros, fizeram um acordo com Merc, onde eles viverão pacificamente na Terra, ajudando a proteger o planeta, e em troca Merc ele mantém a existência deles totalmente em segredo da humanidade. E esse acordo coloca ele em uma posição muito delicada, porque ele é o herói mais poderoso da Terra, mas agora está escondendo um exército de assassinos que literalmente está vivendo em meio à população. A história retoma exatamente desse ponto, que é a edição 79. E o grande antagonista dessa temporada é o Dinossauros, conhecido também como David Anders. Ele apareceu aí rapidamente na quarta temporada como um preso de alta periculosidade, mas agora ele vai ganhar mais destaque nessa temporada. E você pode esquecer tudo que você sabe sobre os vilões genéricos. O dinossauro ele não quer realmente conquistar o mundo como alguns pensam. Ele simplesmente quer consertar a ecologia do planeta através do que ele chama de sacrifício necessário. E uma curiosidade é que ele tem uma dupla personalidade muito interessante. Quando ele está na forma humana, ele é um sujeito muito racional e até mesmo gentil, que se preocupa aí bastante com o meio ambiente. Mas quando se transforma no dinossauro, uma criatura enorme e inteligente, ele vira um ecoterrorista totalmente radical. E ele acredita que para salvar o planeta é necessário causar destruição em massa, matando aí milhares ou até mesmo milhões de pessoas para que a humanidade sobrevivente viva de forma sustentável. E logo no começo da temporada ele escapa da prisão da agência e consegue executar um plano devastador. Ele destrói Las Vegas inteira. Nos quadrinhos o impacto é silencioso e aterrorizante. O calor foi tão grande que a areia do deserto se funde instantaneamente. E onde antes existia milhões de vida, agora só resta apenas um espelho gigante que reflete o céu sobre o túmulo de milhares de pessoas. Dinossauros acredita que o sacrifício de Vegas foi realmente necessário para criar uma fonte de energia solar infinita para o resto do país. E esse é um dos eventos mais chocantes até agora na série. E provavelmente vai ser o grande gancho do primeiro ou segundo episódios dessa temporada. E você lembra que o Cecil sempre usou vilões para trabalhar para a agência? E claro, o nosso herói sempre odiou essa decisão. Mas agora, por influência do que viveu na guerra contra os Viltrumitas, ele começa a pensar de uma forma totalmente diferente. E se eu usasse a inteligência dos vilões para o bem? Esse pensamento faz ele tomar decisões mais controversas de toda a série até agora, porque ele decide libertar os dinossauros da prisão. Isso mesmo que você ouviu. Agora o herói liberta o vilão. Parece meio irônico, não é mesmo? Mas calma aí que eu vou te explicar com detalhes o que está acontecendo. Ele não o liberta aí simplesmente, na verdade ele acaba propondo aí uma parceria, onde os dois vão trabalhar juntos em projetos em grande escala para salvar o mundo. Só que no começo vai parecer que o Mac ele está tomando uma decisão certa, porque com a tecnologia dos dinossauros, eles conseguem criar uma fonte de energia renovável absurdamente eficiente a partir dos destroços de Las Vegas. Milhões de pessoas conseguiram se beneficiar por causa disso, e a mídia começa a elogiar o nosso herói como nunca. Mas a verdade é que essa parceria é realmente um barril de pólvoras que pode explodir a qualquer momento. Porque ele deixa de ser apenas um protetor para se tornar cúmplice de algo terrível. Até parece que ele se esqueceu que ali havia uma cidade com milhões de pessoas. Enquanto Mac tenta ser um estadista e um reformador, o dia a dia ainda exige que ele lute contra vilões de pequeno porte. E não podemos esquecer que Eve está com seus poderes totalmente restaurados após os eventos da guerra. E ela volta a atuar como heroína também. E dois personagens secundários ganham destaque nessa temporada,
que é o Powerplex e o Gravitator. Powerplex, se vocês viram brevemente na temporada anterior, agora é membro dos Actionaries. E cara, ele fica obcecado pelo dinossauros e deseja vingança pela destruição de Las Vegas. Mas Mark intervém, agora ele está mais maduro ali e escolhe o diálogo em vez da violência. E ele consegue convencer o Powerplex a não agir por ódio, e isso gera um arco aí de redenção muito interessante. Já o Gravitator, ele é um ex-vilão que o Cecil ele recruta para a agência. Isso mostra como a linha entre herói e vilão está cada vez ali mais tênue. E agora vamos falar de um dos arcos mais fascinantes dos quadrinhos e que certamente pode render um episódio inteiro ou pelo menos metade de um, que é o retorno de Robert e Monster Gill da dimensão Flaxana. Lembra que eles foram enviados para lá para reconstruir a sociedade? Do ponto de vista do povo da Terra, eles ficaram ausentes aí por cerca de 8 anos. Só que dentro da dimensão, eles viveram 700 anos. Isso mesmo que você ouviu, 7 séculos é muito tempo, cara. Tenta imaginar o peso que isso causou em cada um. Robert, que agora adota o nome de Orex, não é mais aquele estrategista que conhecíamos antes. E ele viveu ali vidas inteiras como um monarca absoluto. Para você ter noção, cara, ele viu impérios nascerem e morrerem. E moldou a história de um mundo inteiro. Ele aplicou naquela sociedade tudo o que ele sempre quis fazer na Terra. Controle total, eliminação do crime e eficiência máxima. Então ele volta com a mentalidade de um imperador veterano que não acredita mais na tal liberdade. Já Monster Gill, ela volta com traumas profundos, tendo vivido um relacionamento de séculos que se desgastou. Então quando eles retornam, Robert ele está muito mais velho na aparência, embora o seu corpo aí seja artificial, ele envelheceu psicologicamente. E Cecil fica impressionado com a experiência de Robert e acaba nomeando ele como coordenador dos times de heróis da Terra. E se pensarmos direito, o cara veio com uma mentalidade de imperador e zero liberdade. Um arco menor, mas também muito importante, é o retorno de Universa, que é uma princesa alienígena que precisa de energia para salvar o seu planeta. Nos quadrinhos, ela tenta roubar um usina nuclear, mas Mark a confronta. Só que diferente das outras vezes, Mark ouve a história dela e decide ajudá-la. Acaba levando ela para uma dimensão com energia infinita e salva o planeta dela pacificadamente. E ao invés de simplesmente prender a vilã, ele busca uma solução que beneficie todo mundo. É aquele velho ditado, uma mão lava a outra. E Nolan finalmente ele começa a reconstruir um relacionamento genuíno com a Debbie. Só que o grande problema é Allen, porque ele está sob pressão da coalizão para usar uma versão aprimorada do vírus. E o vírus original ele já dizimou grande parte da população viltrumita no passado. Então essa nova versão ela é ainda mais letal, só que ela também pode acabar matando os humanos, já que muitos viltrumitas estão infiltrados na Terra. Então fica aquele negócio, se ele lançar esse vírus, também pode matar uma grande parte da humanidade. E Allen sabe que o Mark fez um acordo com o Treg e ele acaba considerando isso aí uma traição. Nolan e Allen entram em conflito com uma briga física brutal, mas o verdadeiro soco no estômago desse arco é a posição do Oliver. Porque diferente de Mark, Oliver nunca foi criado com valores humanos tão profundos. E ver o irmão do protagonista trair o próprio pai para apoiar a liberação de um vírus genocida na Terra mostra que para Oliver a matemática do universo supera qualquer laço sanguíneo. E é aqui que chegamos ao clímax da temporada. Alan chega na Terra com o vírus e o Mark ele tenta ali impedi-lo, e nesse momento que ele está tentando impedi-lo, o Treg aparece realmente furioso. Ele exige que Allen entregue o vírus, só que Allen ele se recusa, e nos quadrinhos o que acontece é uma sequência de erros e acertos, porque Oliver tentando ajudar rouba o frasco do vírus e acidentalmente ativa a Merc. Cara, ele fica frágil, vulnerável e dependente da misericórdia do Treg na base lunar. E é no meio disso tudo que surge uma revelação bombástica. O nosso herói incrível carrega o DNA do antigo Imperador Argal. E se você não sabe quem é, deixa eu te explicar. Argal foi o governante supremo que conseguiu unificar Viltrum. Então ele é uma figura mítica. Então isso significa que Merc tem mais direito ao trono do que o próprio Treg. A temporada deve terminar com isso. Mark à beira da morte, Treg fazendo uma oferta enganosa, enquanto planeja secretamente aí como executar o herdeiro para que sua coroa nunca seja ameaçada.